noite, pessoal. Quem fala é o Lobo. E o assunto é: você nasceu para ser pobre, né? Ou casta, né? Coloquei referência aqui ao sistema de casta na Índia, que no caso é um sistema que, basicamente, as pessoas lá nascem com um sobrenome, com uma família, e essa família está destinada a seguir certos trabalhos que podem ser ou trabalho de rico ou trabalho de pobre, e aquela pessoa vai ser destinada a ser pobre o resto da vida. Não tem como ela, por exemplo, assim, nascer numa família Pajite, por exemplo, uma família muito pobre, e ela se formar e virar um juiz, virar um político. Isso não é possível. Hoje em dia na Índia não sei se mudou, mas isso até pouco tempo atrás era realidade. Então eu usei isso aqui como referência. E eu vou falar coisas que atrapalham muitas pessoas de conseguirem ter algo na vida, mesmo a pessoa sendo esforçada. Primeira coisa, questão de escola, que infere muito. Colegas, seja bullying, colegas que desmotivam, às vezes você quer aprender, perguntar pro professor alguma coisa que você tá com dúvida, coisas do tipo, e você simplesmente é zoado, humilhado, alguma coisa do tipo. Pessoas que pegam no seu pé, porque em escola é normal, cara. Você pode ser uma pessoa super tranquila, muito extrovertida, não precisa ser o estereótipo do quieto, do nerd, essas coisinhas assim que vão mexer com você, querendo ou não. Você pode ser super de boa, que uma hora alguém vai brincar com você, porque não gosta do seu jeito, acha que você é exibido demais, ou que você é muito na sua, que você é feio, ou que você se acha bonito, que você. Vão arrumar alguma coisa. Principalmente em escola, né? Mais que em faculdade. Outras coisas também que impactam muito. Estrutura ruim. Uma escola que não tem estrutura direito, né? Que não tem nem ventilador, não tem nem pincel direito para escrever no quadro. Tem uma infraestrutura no geral muito ruim. Não tem laboratório, não tem informática, não tem aulas muito bem programadas, o livro está aos pedaços, os professores não estão sendo pagos, estão indo trabalhar bolado da vida. Então, assim, são coisas que não estão nas suas mãos que afetam muito. Se o professor for ruim também, não quiser trabalhar, ou tiver com muita coisa na cabeça, isso vai atrapalhar muito, porque, principalmente antes da internet, né? Você pegava informação no geral com o professor, principalmente coisas que você não gosta. Porque até vocês aí que gostam de estudar, provavelmente vocês não estudam uma matéria ou outra. Às vezes você gosta muito de história, gosta muito de geografia, mas você não estuda matemática, ou você gosta muito de exatas, mas você não vê história. Você não vê geografia, você não vê geopolítica, você não vê essas coisas assim. Né? Cada um tem um gosto. Então, assim, você não tem um professor bom nessas matérias, desde que você é pequeno, te desmotiva a estudar. Porque você cresce vendo que aquilo é chato. Você cresce pensando que matemática é chato, história é chato, português é chato. Agora que tem educação financeira em escola, né? E poucas pessoas no Brasil têm noção mínima de investimento, têm noção mínima de finanças, mercado financeiro no geral, ou economia no geral, acaba que desmotiva as pessoas também, porque o professor não sabe daquilo jeito que está ensinando e pode fazer o aluno ter raiva daquilo, não gostar daquilo, né? Se você tiver um professor muito bom de uma matéria, provavelmente você vai gostar dessa matéria. Se você não tiver, ou se você não simpatizar com ele, a chance é que você não goste dela, porque você vai ficar vários dias de manhã ou de tarde, enfim, o horário que você estudar, vendo alguém ensinando algo de uma maneira muito chata que você não gosta. Então isso vai fazer você ter raiva de estudo, achar que estudar é só daquela forma, e também vai fazer você ter raiva de coisas que às vezes são muito importantes na sua vida. Né, que nem matemática, português, inglês, por exemplo, que são as matérias mais importantes da escola, mas tem outras que aí as outras vão depender do que você for fazer da sua vida, né? Mas enfim. Também outra coisa também que muitas matérias têm ensinos que, como é que eu vou dizer assim, tem ensinamentos muito inúteis, se você for ver, no geral. Às vezes, se você gosta de um assunto específico, até faz sentido, né? Se você gosta de muito de ciência, quer saber muito de alguma matéria específica, se você gosta de saber muito de anatomia, por exemplo, mas vão ter matérias que nem vão cair nem no Enem, nem em matéria de concurso, nem em vestibular, nada. Então você meio que aprendeu e você não vai guardar aquilo. Porque muitas vezes são informações que não são nem tão interessantes, mas que estão ali no catálogo ali de coisas que eles têm que passar. São coisas que você acaba vendo e largando pra lá, não servindo pra muita coisa. Isso acontece muito também em escola pública também. Particular também, mas normalmente pública. Questão de família também. Sua família vai ter um papel muito crucial no desenvolvimento da sua vida, porque eles que vão te criar antes de você ir para a escola, durante principalmente a época da escola, e vão ter uma influência até quando você é adulto, mesmo quando você mora sozinho. Então, assim, a família ela é essencial para te moldar. Às vezes você é muito diferente da sua família, mas justamente porque você não concorda com eles, ou você mudou seu jeito de pensar, mas com certeza eles influíram
no jeito que você pensar agora, seja negativamente como positivamente também. E a expectativa deles, que na época deles fazer sentido, por exemplo, assim, estudar, só você passar em direito, que sua vida tá feita, fazer engenharia, fazer um concurso, até hoje, o concurso até que, né, faz sentido, tem muito concurso bom, só que hoje em dia é só concurso federal praticamente que vai te garantir realmente décadas de salário bom, né? Não é tanto que antigamente até municipal você passava e ficava tranquilo. Pela inflação que tem hoje em dia, é quase impossível. Mas antigamente você estudava e conseguia um futuro bom, até porque o salário era bom, a inflação não era tão alta, né? Desde os anos mais ou menos 90 até os anos 2013, por aí, 2012, a inflação não era tão ruim. E lote era muito barato, casa era muito barato, é muito mais barato você ter carro, casa. Então, assim, na época dos nossos avós e dos nossos pais, querendo ou não, era muito mais fácil você conseguir tanto objetos como experiências, né? Como viagens, né? O dólar era muito mais barato, você conseguir ir para o exterior, às vezes com o mesmo valor de viagens no próprio Brasil, né? Viagens internas. Então, é muito difícil comparar, e eles vão ter a visão que eles tiveram, né? Da vida deles, só que já mudou tudo. Nossa realidade é completamente diferente. Podem te desestimular também do seu sonho, do seu objetivo, né? Do que você quer. Principalmente se você quer uma coisa que na época dele não existia, por exemplo, você quer mexer com internet, na época dele não tinha internet, então vão pensar, pô, quer mexer num trem que é completamente instável, que surgiu agora, ou você quer fazer um curso que eu não concordo, que eu não gosto, né? Conflito de ideais, às vezes a sua família tem conflito, seja político, seja de pensamento mesmo, e você quer uma coisa que não bate com eles, com o que eles pensam, e pode ter esses conflitos, traumas também de família, experiência com pais, coisas assim como divórcio, pais tóxicos, abusivos, e essas coisas assim podem influir muito no jeito que você vai encarar a sua vida e como você vai ser no mercado de trabalho, como você vai ser nos seus sonhos, né? Como é que vai ser suas interações com outras pessoas, se você vai conseguir realmente saber o que você quer da vida ou se você vai seguir só o que você acha que quer. Então, família influi muito no como você vai lidar com a vida, principalmente, né? Nem tanto com dinheiro especificamente, direto, né? De uma forma direta, o que você quer da vida se você não sabe com quem você quer, o que você quer fazer, o que você realmente gosta. Muitas vezes você não sabe porque você vive a vida de outra pessoa. Saúde física também importa muito, que essas coaches eles não falam muito sobre isso, né? Por exemplo, sono se você não dorme direito. Eu tenho que falar isso pra mim mesmo, porque o meu sono é bem ruim. Mas o sono ele atrapalha realmente quando você dorme bem. Você fica bem mais produtivo, você pensa mais, você tem mais ideias. Né? Isso é um essencial. Exercício físico, né? Com o corpo em dia. Você também tá com a mente, né? Funcionando melhor, você tem mais disposição. Você, no geral, funciona melhor se você tiver com o corpo exercitado. E alimentação e nutrição que é o principal, né? Hidratação também. Se você tá bem hidratado, bem alimentado, bem nutrido, principalmente na fase de crescimento, né? Na fase da infância até mais ou menos uns 19, 20 anos, que é a fase principal da vida para se nutrir. Se você não tiver nutrição direito, por exemplo, assim, famílias muito pobres, o cara aqui é muito pobre mesmo, não necessariamente favela, né? Pode ser em alocações sem ser favela, mas pessoas sem estrutura, sem alimentação, ou que quando comia só, sei lá, arroz, comia muito pouco, comia um pão ou outro, uma coisa assim, não jantava, não almoçava direito, ele vai crescer sem ter o potencial dele completo. Né? Tem várias pesquisas que mostram isso, que uma criança que ela não se nutre direito, ela tem um QI reduzido do que ela poderia realmente desenvolver, tá? Fase adulta. O raciocínio dela, querendo ou não, é pior do que poderia ser. E tem várias outras coisas que afetam muito, né? A vida da pessoa, o raciocínio dela, o cérebro dela funciona pior. Ela não cresce à altura que deveria crescer. Ela não tem o corpo que ela poderia ter. Então, no geral, é como se você tivesse sido limitado. Como se seu corpo tivesse te limitado à condição que você tem agora. E era para você estar bem melhor. Se você tivesse essa estrutura desde jovem. Saúde mental, né? Pessoa que passaram por vários tipos de abuso, né? No geral. Né? Seja que fizeram algo com você contra a sua vontade, seja agressão, seja palavras muito duras de família, relacionamento, trabalho, escola, essas coisas assim vão causar problemas em você que vão atrapalhar muito tendo seu mercado de trabalho, você fazer o que você realmente quer, você conseguir, né, desenvolver relacionamentos com outras pessoas, né, não só relacionamento amoroso, mas relacionamento no geral, então isso vai afetar muito. Transtorno, se você já nasceu com
alguma síndrome, se você tem, não sei, um autismo, se você tem algum transtorno mental, então essas coisas assim vão, querendo ou não, te deixar mais para trás, né? Nessa vida que é uma competição, né? Querendo ou não, a vida são várias pessoas competindo para ter algo. É muito duro, é muito triste, mas é a realidade, né? Que se você passou por essas coisas que nenhuma dessas aqui é culpa sua, né? A questão de uso de substância, muita gente discorda, mas enfim, querendo ou não, tem muitas coisas que te empurram para uso de substâncias, às vezes pode combinar com transtorno, às vezes por causa do transtorno, você não tem muita noção do que você está fazendo e acaba bebendo, fumando ou fazendo outras coisas que vão piorar também o transtorno, vão piorar a questão de abuso e uma coisa é ligada à outra, né? Principalmente se você passou por isso aqui, você tende a passar por isso e desenvolver algo assim. Então é uma escadinha que vai te levar para um lugar muito ruim, né? Esses traumas, eh, bebida, cigarro e outras coisas piores vão acabar te deixando para trás, porque você não vai conseguir deixar a vida nos eixos, deixar a sua vida organizada como você conseguiria, comparado a alguém que no geral não passou por abusos, não teve vício, teve uma família mais estruturada, não feliz, porque feliz é muito difícil de falar, mas não chama uma família ok, que não seja tóxica. Então, assim, essas coisas vão impactar muito também a sua vida inteira. Mesmo passando muito tempo, mesmo que foi algo só na adolescência, vai impactar a sua vida. Coaches também que você vê na internet que vendem cursos hiper mega caros, que falam de meritocracia à risca, como se, por exemplo, alguém que não tem internet, luz, água, mal come, os pais são completamente negligentes, tem 20 irmãos, e acha que essa pessoa vai conseguir competir de igual para igual com um menino rico que nasceu, né, com pai e mãe, que cuidava dele, que dava infraestrutura, né, que dava escola, que ele já fazia natação, judô, já estudava dois idiomas, já tinha um computador em casa. Então, assim, não tem comparação, né? Eu não tô falando que não existe mérito, que não existe pessoa pobre que fica rica. Claro que existe, várias pessoas conseguem fazer isso, né? Principalmente em países mais desenvolvidos, mas até lá é muito difícil. Só que no Brasil, no Brasil, no modo hard, né? No Brasil é mais complicado ainda. Coaches também que falam formas fáceis de enriquecer, é praticamente impossível. Acho que a única forma realmente fácil de enriquecer, que não tem mais, que é tão fácil assim, que era comprar Bitcoin quando era muito barato, né? Que é fácil, que é realmente é só você gastar dinheiro em uma coisa e guardar. Tipo, você não tinha nenhum esforço mesmo. Mas hoje em dia é bem mais difícil, porque você tem que trabalhar para ganhar mais, para comprar muito. Porque não é só com R$ 1.000 em Bitcoin que você vai ficar milionário. Talvez a longo prazo fique, né? Mas tô falando de formas rápidas, né? Fáceis, não existe, realmente. Outra coisa também, não ter acesso à informação acho que é o principal. Porque pessoas, por exemplo, assim, que desde jovem já cuida de irmão mais novo, cuida de tio, ou tem filho quando é pré-adolescente, adolescente, né, já trabalha muito, trabalha em casa, trabalha para ajudar a mãe, não tem tempo direito, tá, estuda em escola integral, ainda faz o menor aprendiz, ou alguma coisa do tipo. Aquela pessoa ela não tem tempo praticamente nenhum para desenvolver, né, na adolescência, porque querendo ou não, na adolescência, na fase mais de criança, assim, é a época que você mais tem tempo para aprender. Tanto é que tem muito adolescente hoje que tá aprendendo, estudando em casa, estudando para concurso já, estudando para, né, o Enem, aproveitando que é menor de idade, que não tem obrigação, né, de trabalhar necessariamente. Muitos, principalmente desse privilégio de não poder trabalhar, eles fazem curso, aprendem um idioma, aprendem alguma coisa que eles gostam, né? Pessoa que não tem internet, PC, celular, querendo não se atrapalha muito porque você fica só com informação de escola ou de algum livro ou outro, né? E normalmente essa pessoa não tem nem dinheiro para comprar livro, às vezes não tem uma biblioteca perto de casa, então ela não tem informação nenhuma, basicamente. A família dela também não tem muita informação, então ela fica meio à deriva. E é muito difícil você competir com outras pessoas sem você ter isso. Porque internet, PC, celular te dá direito a informação infinita, né? Enquanto a gente aprende língua, aprende, sabe, economia, aprende história, aprende português, né? Aprende, né, faz cursos, aprende Excel, aprende programação, tudo isso por causa de celular, computador, muita gente saiu da pobreza por causa disso, e você não ter isso vai te atrapalhar muito. Analfabetismo. Não preciso nem falar, porque se já tem o inglês hoje em dia, já tem gente que te olha mal, se você não souber o português, então, amigo, a situação fica muito mais complicada. Se você não sabe ler e interpretar os seus direitos, se você não sabe falar direito, vai te atrapalhar muito, principalmente no mercado de trabalho. Muito difícil você desenvolver um network. Você pode ser muito gente boa, ser muito trabalhador, mas se você não falar direito, é muito difícil alguém te indicar para uma vaga boa,
um LinkedIn te aceitar, se você fala, sei lá, problema em umbigo, é muito difícil, se você não sabe como jogar direito. Ou às vezes você sabe ler, sabe escrever, mas às vezes um texto um pouquinho minimamente complexo, você não vai entender, então isso já te limita, de uma certa forma. Outra coisa também, a aparência. É polêmico, mas a realidade é a seguinte: se você for bonito, você vai ter mais vantagem e a chance de você ficar rico é maior, obviamente. Primeira coisa, as pessoas, elas tendem, só te olhar e achar que você é bonito, já pensa que você é cheiroso, às vezes nem chegou perto de você, já pensa que você é gente boa, já quer chamar você, né, já quer trocar uma ideia, porque normalmente quando você bate o olho em alguém e a pessoa é bonita, ela causa coisas positivas. Porque o ser humano ele é muito assim, muito de olhar, muito de ouvir, muito de sentir cheiro, muitas coisas assim. Então, é muito dos sentidos mesmo que a gente tem. Então, se você olha para uma comida, a comida tá muito bonita, tá saindo vaporzinho, tá quentinha, parece estar gostosa e tudo, você vai achar aquela comida boa. Ela pode estar horrível, mas só de olhar, você já vai ter expectativa daquilo. Às vezes, se ela for mais cara mesmo, você vai querer comprar porque ela tá mais bonita. E a gente se aplica isso a tudo. A gente aplica isso a tudo. Pessoa, bichinho, né? Você adota. Pessoas às vezes adotam uma raça específica de cachorro porque acha mais bonitinho. Então a gente tem preferência a escolher apegar e relativizar coisas que são mais bonitas. Serve para a pessoa também, né? Então, tem muita gente que chega, às vezes é feia, a pessoa já acha, nossa, essa pessoa deve ser chata, nem quero falar com ela. Um novato, né, numa empresa, no trabalho, aí chega uma pessoa bonita e fala assim, ó, quem que é aquele ali? Conversar com aquele ali. E às vezes a pessoa é muito chata, mal nada a ver, mas por ela ser bonita, né, eu sei aquela expectativa. Não tem como falar que não. Ajuda em trabalho, ajuda, por exemplo, assim, você quer trabalhar numa área mais comercial, você quer aparecer, né? Tanto trabalhar diretamente como modelo, né? Que é só aparência, mas por exemplo, você quer ser um vendedor, alguma coisa assim, vai te ajudar a ser bonito. Você tá num um lugar que te mostra mais, a empresa vai querer alguém bonito nesse cargo, né? Que fala diretamente com outras pessoas, que aparece mais. Então, assim, é essencial entrevista de emprego também, se você chegar, falar bem até, e for bonito, a chance de você ser aceito é bem maior, porque você já tem o aspecto físico, e se você ainda tiver uma oratória, a vaga é sua praticamente, muito difícil. Não sei se você não souber, né? Foi um emprego específico, muito detalhista, de alguma área que você não sabe de nada, aí realmente, mas no geral, se você souber daquela vaga ali, do que é sobre, se sendo bonito, muito difícil não passar. Sendo bonito no geral, conta também como estando arrumado, óbvio, né? Não adianta você ter um rosto bonito, mas e com o cabelo todo ceboso, cheio de piolho, aí não dá. Mas assim, se for bonito, bem cuidado, não tem nem o que falar. E outra coisa também, você vai passar mais autoridade, né? Porque muitas vezes uma coisa que uma pessoa falou e é certo, mas só por ela não ser bonita, não ser alguém tão relevante, você desconsidera, né? Muita gente desconsidera. Mas se a pessoa for muito bonita e falar com aquilo com autoridade, a pessoa vai acreditar. Tem muitos casos, principalmente político, por exemplo. Muitos políticos aí que falam a mesma ideia que as pessoas falaram, mas só por serem bem bonitinhos e padrãozinhos, são mais aceitos, não é a realidade. E você não percebe isso, não pensa, ah, não, eu concordo com ele só porque ele é bonito. É inconsciente isso, né? É que nem neotenia. Quando mais a pessoa parece jovem e bonita, você tende a passar pano pra pessoa. Isso é científico, então assim, é complicado, porque o ser humano querendo é um animal, então a gente tem esses sentidos assim mais arcaicos, sabe? Empatia também. Normalmente quando você é bonito, principalmente você tem um rosto mais jovial, né? As pessoas tendem a ter mais empatia, relativizar, ah, não, mas fulano fez isso sem querer. E se a pessoa for muito feia, fala assim, ah, não. Já desconsidera a pessoa, já fala assim, ah, não, isso aí é coisa desse fulano mesmo, ele que faz isso, né? Você já joga a pessoa para Cristo, muito pela aparência também. Se ela for bonita, você relativiza, ainda mais se você tiver algum interesse, né? Se você quer ficar com essa pessoa, você, ah, não, fulano não faria isso, fulano, ah, foi sem querer. Você dá uma segunda chance pra pessoa só porque ela é bonita. É a realidade, o mundo é assim. Meritocracia também é uma questão muito polêmica, né? Que eu citei no outro tópico, mas o que a meritocracia acaba causando, né? Essa ideia. Ideia antissistema, né? Muita gente fica com raiva da vida, porque querendo ou não, a vida é injusta, e isso gera muito ódio nas pessoas, né? Por exemplo, assim, o comunismo é um exemplo. As pessoas acabam pensando que deveria ter uma revolta do proletariado, deveria ser as pessoas, né, os operários que deveriam mandar no país, não deveria ter empresário, gente mega rica, não deveria ter herdeiro, não deveria existir, vamos derrubar o Estado e vamos pegar em arma, né? Tem o ANCAP, que é tipo o comunista, mas ao contrário, que ele odeia o Estado, odeia os políticos e o político deixa ele pobre, e que acha que deveria ter só empresário, só o privado, porque todas as pessoas são ruins mesmo, né? Todas as pessoas no geral são ruins, mas o Estado ele é pior, o governo é pior, porque ele só existe porque ele suga o dinheiro nosso de imposto, né? Então, assim, são duas ideias que querem acabar o Estado, mas por motivos diferentes.
E outra coisa também, disciplina desperdiçada. Eu conheço um cara que trabalhou comigo que ele era muito esforçado no trabalho. Só que eles não subiam ele de cargo porque não tinha alguém que tomou conta dele para ficar naquele cargo e tinha outras pessoas melhores para colocar no carro que ele queria acima. Porque o carro que ele queria acima era diferente e tinha outras pessoas capacitadas para aquilo. Então ele trabalhava muito, muito, fazia trabalho dos outros e não era promovido. E eu falava com ele e ele não me ouvia direito. Porque ele ouvia essas pessoas que falam que não, se você trabalhar que você vai conseguir. Cara, se você ficar se doando para uma pessoa, um relacionamento com uma pessoa tóxica, não vai dar certo. Se você ficar se dedicando a uma empresa que não promove os funcionários direito, né? Que as pessoas não valorizam o seu trabalho, você pode trabalhar para 15 pessoas, equivalente a 15 pessoas que você não vai ser promovido, não adianta. Então, assim, se você vê que algo não tá dando certo ou que aquele lugar não bate com você, você tem que ir embora. Não adianta, você não vai mudar o lugar. Né? Mas só se você mudar de lugar. Você não vai conseguir consertar alguém, ou nessa questão de relacionamento ou amizade, por exemplo, alguém que é muito louco, que é uma pessoa ruim, uma pessoa fria, uma pessoa mu- ruim no geral, né? Uma pessoa complicada, você não vai conseguir mudar ela. É melhor você deixar ela pra lá, encontrar uma pessoa normal e tentar conversar com essa pessoa do que você tentar converter alguém ruim, né? Não tenta converter lugares, tenta se adequar a lugares. Se você vê que uma empresa é tóxica, você vê que uma empresa não bate com seus ideais, sai da empresa, procura uma melhor. Então, é isso. Meritocracia não existe. Mas no geral, cara, é assim. Você já nasceu pobre. Morrer pobre você não quer. Você não quer que seus filhos, né? Se você quiser ter filhos, sejam pobres também. Então, meu conselho, se esforça. Se quiser fazer curso, faça. Cara, principalmente se for algo, por exemplo, assim, que nem advogado. Não tem como você ser advogado sem formação. Médico, muito menos. E médico já tem um salário mais garantido. Coisas assim que você precisa da faculdade, faça faculdade. Se não, faz um curso técnico, recomendo também. Faça um curso técnico aí no Senai, se você gosta de mexer, principalmente se você gosta de coisa braçal, cara, faz um curso técnico que é sucesso. Quer mexer com internet? Eu recomendo você fazer algum curso, alguma coisa assim, só pra ter um emprego fixo, né? Um emprego, pode ser CLT, alguma coisa assim. Aí você trabalha, enquanto você trabalha, você faz os conteúdos na internet, né? Que nem eu faço, né? Que eu tô fazendo conteúdo aqui, mas eu tenho um trabalho CLT. Então, faz aí seus vídeos, né? Seus artigos, ou o que você quiser fazer na internet, seus sites. Se você quiser ser empresário, recomendo você começar pela internet também, porque você não vai ter tanto custo, principalmente se você não tem muito dinheiro, é muito jovem, você tentar algum negócio, mas tem algum outro trabalho só para se manter até seu trabalho dar certo. Mas tente, tente. Quer ir pro exterior? Vai. Junta dinheiro, aprende a língua do lugar. Não precisa ser fluente, fluente não, mas aprende bastante intermediário, só para você entender. Você já consegue ver YouTube naquela língua, já consegue conversar com uma pessoa de fora, já passaria numa entrevista? Tá ótimo. Junta dinheiro, né? Olha, procura no YouTube, vê, quanto dinheiro que eu preciso, sei lá, para ir para os Estados Unidos, para ir para Espanha, para ir para Portugal, para ir para o Japão, ou sei lá onde você quer ir. Você conhece gente, melhor ainda, alguém da sua família que mora em algum país, você dá preferência para esse país. Cara, você tenta, porque querendo ou não, você já nasceu pobre, entendeu? Você não pode se dar o luxo de morrer no lixo. Você tem que tentar ficar rico. Se você não ficar, cara, você tentou, entendeu? Você vai querer ou não ver quando você estiver mais velho, quando você for realmente partir, né, dessa para melhor, você vai olhar e pensar, cara, eu tentei de tudo, fui dedicado, tenho história para contar, tentei melhorar a vida, eu consegui melhorar a vida dos meus filhos, vamos supor, você não ficou rico, mas você era bem pobre e virou classe média, né, já tem uma condição ali, uma casinha, um carrinho e tal. Cara, você já venceu na vida, entendeu? Você não precisa ficar multibilionário, ter 5 Ferrari, não, cara. Isso aí é coisa que a internet coloca em você. Se você conseguir melhorar a sua vida, melhorar a vida da sua família, dos seus filhos, da sua mãe, dos seus amigos, da sua esposa, se você conseguir fazer isso, cara, você já venceu, você já é um campeão, entendeu? Porque a vida é difícil mesmo. O normal é a gente praticamente morrer na mesma, entendeu? Porque a vida, ela é dura mesmo. E você conseguir ir lá e bater na vida de volta, e mostrar pra ela que você realmente veio pra vencer, acabou. Você já fez seu objetivo. Você não precisa ser o top 1%. Só seja melhor, só acabe melhor do que as condições que foram lhe dadas, né? Se você nasceu numa família que às vezes não tinha direito o que comer, ou tinha o que comer, mas só tinha um básico, e se você deixar para seus filhos, além do básico, um lazer, um dinheiro a mais, né, um carrinho ali simples, alguma coisa assim, você já venceu, cara, você já é um campeão. E é isso, essa é a minha mensagem. Não desista, independente de meritocracia ou não, se você acredita ou não, se você é de esquerda ou de direita, se você tem problema de família ou não, problema de escola, se estudou em particular ou pública, se você tem muita informação ou não. Não desista da vida, né? A vida ela é muito louca e a gente tem que ser louco mesmo e meter o louco.
se a gente quiser dar certo. E é isso. Um abraço do Lobo e falou.